Ok, vamos lá para a nossa 15ª aula e dessa vez nós vamos dar uma continuidade daquilo que eu estava dizendo na aula 14 sobre a colocação do that. Como vocês sabem, o that é um pronome demonstrativo, né, que indica longe de alguma coisa, distância de alguma coisa. Aquele, aquilo, aquela, longe de você. Porém, o that também significa um pronome relativo que pode ser usado para fazer uma explicação entre duas orações, que significa que, ok? Muito bem. Entretanto, o that ele pode ser utilizado com os pronomes relativos que eu mencionei anteriormente de uma outra forma, tá? Assim como eu disse para vocês sobre o why, nós vamos falar sobre os outros. Presta bem atenção no que eu queria dizer. Veja bem, aqui nós temos that ou that is, contração, né? That que significa, simplesmente na nossa língua, é. Ou isto é, né? Ou isso é, ou aquele é, tá? Ou aquela é. Mas, normalmente, a gente traduz ele como é. Muito bem. Agora, quando ele se junta com os pronomes relativos, ele diz o seguinte: that's who. É quem. That's who. É quem. Veja. That's who I like. So, é quem eu gosto. That's who I like. Ou aquele que eu gosto. Ou é quem eu gosto. That's where. É onde. Aí, that's where I live. É onde eu moro. That's where I live. Ou seja, lá, né? Aquilo lá, aquela lá, é onde eu moro. Então, simplesmente a gente traduz como é onde eu moro. That's where I live. That's how. É como. That's how I do. É como eu faço. Ou isso é como eu faço, né? É como eu faço. That's how I do. That's why. É por isso que. That's why I sing. É por isso que eu canto. That's why I sing. É por isso que eu canto. Então, é uma maneira de você se expressar com that's, né? Junto com os pronomes relativos. That's when é quando. So that's when I sleep. É quando eu durmo. Alguém está falando alguma coisa, você vai dizer, não, é quando eu durmo. So, that's when I sleep. Isso é quando eu durmo. Então, é quando eu durmo. That's when I sleep. That's what é o que. That's what I do. É o que eu faço. Eu sou um professor, é o que eu faço. That's what I do. That's what I do. Ou what I do in American way. So, that's what I do. Isso é o que eu faço. That's how much. É quanto. That's how much I pay. É quanto eu pago. Então, qualquer coisa que você tem, você não é quanto eu pago. That's how much I pay. That's how much I pay. Então, vocês podem ver que sempre que vocês utilizarem that is com um pronome relativo, ele tem a função de é que. Né? É quando, é onde, é o que, é como, é quando. Então, é por isso que. Essa é uma maneira que vocês têm. Então, procurem memorizar essa parte daqui que eu coloquei e tenta utilizar isso no dia a dia. Ok? Outra coisa importante nessa aula é sobre o that one. O that one, essa palavra one aqui, ó, que não é numérico, tá? O one, vocês sabem que é o número 1, mas ela não é numérica. Ela simplesmente substitui a palavra da qual você está se referindo. Por exemplo, that one é aquele. Ou, por exemplo, that one over there. Aquele lá, ou aquele ali, ó, aquele ali. Aquele ali, né? Aquele lá, ou naquele lugar lá, ou aquele ali. A gente fala aquele ali. Então, that's over there. That's one over there. É aquele lá, né? É aquele ali, né? Aquele, one, aquele coisa em si. Então, veja o exemplo. Which one do you want?
que nós usamos o which para fazer as interrogativas quando damos opções. Which one do you want? Qual que você quer? Né? Which one? Ou você pode dizer which book do you want? Então essa palavra one aqui, ela está substituindo book. Então você pode dizer which book do you want? Que livro que você quer? Ou qual que você quer? Which one do you want? O que acontece é que você não pode deixar de usar esse one, porque se você deixar de usar esse one, você tem que colocar o substantivo. Ou você diz which book, que livro, ou você diz which one, qual deles. Tá? Qual deles você quer? Which one do you like? Do you want? Aí você diz that one, aquele ali, that one. Ou that book, aquele livro, aquele livro. Mas em vez de responder aquele livro, você diz that one, aquele, simplesmente aquele. Ok? That one. Então, é que vocês precisam entender de que dentro da língua inglesa, eles utilizam algumas palavras para substituir outras. E é muito usual dentro de uma conversação. Então, that one é mais comum do que você falar that book. Então, outra coisa, that is, aquilo é, ou isso é contraído com that's. That's my house. Aquela é minha casa. That's my house. Em vez de dizer that is my house, você diz that's my house. Aquela é minha casa. De uma maneira mais contracta e mais rápida de falar. A mesma coisa com it is. It is significa ele é, ou simplesmente é. Contraído fica it's, com esse apóstrofe aqui, ó. It's my house. É minha casa. É minha casa. It's my house. É minha casa. It's my house. That's my house. Aquela é minha casa. Ok? Ou você diz that's my house ou it's my house. Aí ele pergunta, mas which house? Which one? Qual delas? Não, that one. Aquela lá. That one, the green one. Aquela lá, aquela verde. Yeah. E assim vai colocando dentro da colocação que eu expliquei para vocês a diferença entre o that one e which one ou which book, ou that one na resposta e nas colocações de frases. That is, that's my house, como aquela é minha casa, na forma contraída. It is my house, é minha casa, it's my house. Então é a maneira mais simples de utilizar esses pronomes para vocês colocarem uma maneira mais fácil de poder pronunciar e uma maneira mais fácil de poder dizer alguma coisa. Então lembre-se que that is, nessa contração aqui, significa é, junto com os pronomes relativos who, where, how, why, when, what, how much, etc., né, que existem outros, que vocês já viram na lista, você simplesmente coloca é quem, é onde, é como, é por isso que, é quando, é o que, é quanto, e aqui está as frases para vocês lembrarem de como foi feita. Tá? Então essa seria uma aula complemento daqueles pronomes relativos que eu expliquei na aula anterior. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido bem a colocação, e se precisar de mais alguma coisa, é só me escrever ou coisa parecida no Facebook ou então no próprio YouTube e coloque os seus comentários. Não deixem de colocar o sininho, né, e apertar o subscribe, de se inscrever, e também o likezinho lá, ok? Que me ajuda no meu canal. Ok, guys? Então, tá aí a colocação do uso do that ou that is, ou that's. Ok? Falou. Então, terminamos a aula 15 agora. E na aula 16 eu vou começar com o presente simples. Na semana que vem eu coloco para vocês o presente simples de como é feito uma pergunta, de como é feita uma afirmativa, quais são a terceira pessoa do singular, por que leva S, por que leva ES. Tudo isso eu vou explicar na semana que vem. Ok, guys? Um abraço e estamos aí, ok? Não esquece de apertar o sininho. Falou, um abraço, tchau, tchau.